Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o edital do Enem para 2020, mais especificamente na disciplina de redação. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. E se vocês tiverem interesse em outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Então vamos lá. Bom pessoal, antes de nós entrarmos no edital, eu trouxe aqui a página do INEP para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia aqui do que eles falam, né, sobre o Enem, sobre o processo seletivo, né, sobre, enfim, sobre várias questões, né, trazem aqui a data do Enem impresso, a data do Enem digital, lembrando que este ano o Enem digital é uma novidade, né, que eles querem estender até daqui em diante, para no final de 2026 eles já estarem com todos os estudantes participando desse formato e já terem terminado com o formato impresso, né, por questão de gastos. Então é uma iniciativa bem interessante e acompanha os nossos dias atuais em questão de tecnologia. E aqui eles trazem também as novidades, certo? E por que eu trouxe essa página? Porque eles já vão aqui abordar a questão do edital, certo? Então vocês peguem aqui, a gente vai abrir o Enem, o edital Enem digital, né, para mostrar a questão da redação específico, né, e justamente para explicar que a redação ela não vai ter o formato digital, ela vai continuar em formato impresso, certo? Vamos abrir aqui. Tá? Então aqui vai dizer, né, vai comentar sobre como é que vai ser dividida a prova e tudo mais. Então na questão da redação a gente nota aqui que ela vai ser aplicada com as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, né? E ciências humanas, tá? E daí a gente para aqui das correções das provas, tá? Eu vou chamar a atenção para alguns pontos mais importantes da redação e não todos aqui no edital, né? Lembrando que quem tiver interesse pode acessar a página do INEP para ter para ter acesso na íntegra sobre como é que é o processo das provas, como é que vai acontecer esse processo seletivo, né? Mas aqui, nessa questão da redação, nós vamos especificar alguns pontos apenas. Então, aqui das correções das provas, eles dizem, né, que somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação. Então, é importante que nós não esqueçamos de passar para a folha principal, que é a folha que vai ser entregue, e que a folha de rascunho ela seja apenas um momento para que nós nos organizemos em relação ao texto, certo? Ela não vale se não para apenas um material de apoio para nós, um material de rascunho propriamente dito, certo? Ó, a nota de redação, isso aqui é importante falar, que é sobre a correção da prova, ela varia entre 0 e 1000 pontos, né? E isso é parte da prova, nós falamos isso no primeiro vídeo sobre a redação, que nós estamos com uma série sobre redação, né? E ela ela é dividida em 5 critérios, né? Esses 1000 pontos são divididos em 5 critérios. Cada critério vale 200 pontos. E como é que funciona a revisão desse material, né? 2 revisores, eles vão colocar aqui, 2 revisores, eles vão corrigir a prova. Cada um vai dar sua nota para cada critério, né? Eles corrigem de forma independente e entra um terceiro revisor se houver discrepância, né? Daí aqui no item 15.4.3 eles falam que se considera que há discrepância entre 2 corretores se as notas totais forem diferentes por mais de 100 pontos ou a diferença de suas notas em qualquer uma das competências for mais de 80 pontos, né? Então um terceiro revisor entra caso a diferença das notas dos outros 2 que corrigiram, que todos vão ter sua redação corrigida por 2 revisores, caso essa diferença seja muito gritante, então entra um terceiro revisor. Tá? Então a revisão da redação, ela acontece por meio desse critério, né? Mas eles chamam a atenção para um aspecto interessante também aqui, ó. Sendo a nota total do terceiro corretor equidistante das notas totais atribuídas pelos outros 2 corretores e na impossibilidade de aproximação da nota atribuída pelo terceiro corretor com um dos outros 2, por não haver qualquer discrepância entre eles, a redação será corrigida por uma banca composta por 3 corretores,
que atribuirá a nota final do participante, sendo descartadas as notas anteriores. Então, vai ter mais uma banca, mais um processo seletivo, desta vez composta por 3 revisores, e as outras notas são descartadas e só vai ter a nota final, certo, pessoal? Então, isso aqui é para vocês observarem como é que vai ser revisada a redação de vocês. Daí tá, vai falar aqui. Bom, essa parte aqui é muito interessante nós comentarmos, né? Que é a questão de zerar a prova, né? Por quê? Porque há muitas redações que são zeradas por uma simples falta de atenção, às vezes, ou até mesmo pelo nervosismo, né? Ou pelo excesso de informação que nós recebemos e não conseguimos organizar. Então ali eles falam, a banca avaliadora poderá atribuir nota 0 à redação que, primeiro, não atender a proposta solicitada ou possua outra estrutura textual. Como assim, né? Não atender a proposta solicitada. Eles propuseram que se escrevesse sobre um tema tal. É sobre esse tema tal que eu tenho que escrever. Se eu desvio para um outro tema, certo, pessoal? Daí eu já faço fuga, né? Existe aquele item que os revisores comentam muito, fazer fuga do tema, ou os professores em cursinhos falam, né? Não façam fuga do tema. Isso pode zerar a prova, certo? Embora nós já tenhamos visto casos em versões anteriores do Enem, que alunos fizeram fuga do tema, escrevendo sobre a redação do miojo, sobre também, teve um caso de um aluno que no meio da redação escreveu sobre um hino, né, não me lembro qual agora, mas vou colocar aí para vocês verem. Então, quando aconteceram casos assim, tá? Esses casos não foram, as redações não foram zeradas, mas a gente lembra que o Enem mudou alguns critérios justamente por essas complicações que eles tiveram nos anos anteriores, né? Então eles estão muito mais atentos à produção textual de vocês do que antes e muito mais criteriosos por causa disso, né? Porque como é um processo seletivo sério, eles não podem queimar o seu filme, certo? Então é bom, por isso que é bom nós estarmos lendo o edital agora, né? O edital é uma forma também de vocês se precaverem para o momento da prova, vocês já terem noção do que tem que ser feito, certo? Então ali, ó, tá, e estrutura textual, né? Não atender a proposta solicitada ou possui outra estrutura textual. Quando eu fiz o vídeo, primeiro vídeo sobre essa série de redação Enem, eu comentei ali que a redação privilegiada, a estrutura deles, que é privilegiada, é a dissertativa argumentativa, né? Então, se eu, por exemplo, faço um texto narrativo, ou um texto descritivo, ou seja, eu faço texto contando uma história ou descrevendo algo, ou eu faço um texto disjuntivo, eu já tenho aí uma fuga da estrutura textual. Porque na redação do Enem eles querem que eu me posicione de forma crítica, né? E não faça outra coisa além disso. Eles querem que eu me posicione de forma a trazer uma solução para o problema. Então é dentro dessa estrutura dissertativa argumentativa que eu vou ter um espaço melhor para isso, tá? Então tem que ter cuidado, porque senão a redação pode ser zerada no momento da prova, pessoal. Ali depois, né? Não apresente texto escrito na folha de redação, que será considerado em branco, né? Aquela preocupação da folha de rascunho, vocês terem ali, e às vezes talvez não conseguirem passar o rascunho de vocês para a folha principal, que é a folha de redação. Tem que ter esse cuidado, porque a folha de rascunho nada mais é que um objeto de organização de vocês. Nem todos utilizam a folha de rascunho, não é obrigatória, é um material que não é analisado, é um material puramente de vocês, mas caso vocês façam a redação de vocês primeiro numa folha de rascunho para organizar as ideias, recomenda-se que haja uma organização em tempo para que vocês passem depois essa redação para a folha. Então aqui no item 15.6.3, pessoal, apresente 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, o que configurará texto insuficiente, tá? Vocês têm que ter esse cuidado, tá, pessoal? 7 linhas é o mínimo da redação no Enem, e menos disso pode zerar a prova de vocês,
né? Ali, ó, no outro critério dentro desse, a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para a contagem do número de linhas, né? Um critério que entra aqui no 15.6.3. Então, já está explícito, né? Vocês utilizando partes do texto, trechos, cópias, não vai ter considerado na contagem, né? Então, por exemplo, se vocês pegam ali, escrevem 10 linhas e pegam um trecho com 4 linhas, aí você já tem a redação de vocês desclassificada, ou seja, zerada, né? Então, vamos ver ali, 15.6.4. Apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, o que configurará anulada, né? Então isso aqui até lembra um pouco o texto do miojo que nós comentamos agora há pouco como exemplo, né? Então o que não deixa de ser uma forma proposital de anulação, que na época os alunos até comentaram que foi propositalmente. Eles queriam averiguar se o Enem ele era um processo seletivo correto, se ele era um processo seletivo genuíno, né? Então, é uma forma de anulação proposital que eles fizeram. Embora não tenha sido anulada a prova e teve muita crítica, muita repercussão na mídia a respeito disso, né? Certo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu apresento impropérios no sentido de ofensas, tem até a questão de respeitar os direitos humanos, né? Tem que ter esse cuidado e é importante isso no sentido de palavras ofensivas e expressões ofensivas, enfim, eu posso zerar a prova. Se eu colocar desenho, o que não cabe numa prova cujo texto ele é verbal, né? Ele é totalmente verbal dentro da proposta dissertativa argumentativa, pode zerar a prova também, né? E outras formas propositais, a redação de vocês vai ser configurada como anulada. Então eles chamam bastante atenção para isso e nós temos exemplos anteriores de outros processos seletivos do Enem que nos mostram que nós não devemos seguir esse caminho, né? Ali no item 15.6.5, apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, o que configurará anulada. Tá? Isso aqui é interessante lembrar também da questão da própria redação do miojo, certo? Porque teve o diretor do INEP, o presidente do INEP, no ano de 2012, quando ele foi comentar a respeito sobre essa redação no Enem, ele disse, né, que embora o aluno tivesse escrito sobre a receita do miojo em parte do texto, né, as outras partes, os outros parágrafos estavam muito bem escritos e desenvolvendo muito bem o tema, certo? Então, não tinha o que, daí teve críticas de especialistas a respeito, mas ele disse que não tinha o que no edital apontasse que pudesse desclassificar a redação dele, ou zerar a redação dele, né? Então aqui, preocupados com isso, eles já falam, né? Então, qualquer parte do texto que é deliberadamente desconectada do tema, né, pode ser zerado. Então, a gente pode lembrar a situação da redação do miojo, por exemplo, certo? Né? Então, e isso lembra até lá num dos primeiros itens que dá fuga ao tema, né? Claro que a gente pensa lá no primeiro item na fuga ao tema total, mas aqui a gente já fica até com um certo receio da fuga parcial. Então é importante o nosso texto estar sempre concatenado no que diz respeito ao tema, à proposta que eles nos trazem lá na folha de redação. Isso é muito importante, certo? Depois, pessoal, aqui, apresente nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto de redação, o que configurará anulada. Então, o espaço da redação é o espaço para o nosso texto, para as nossas ideias, para o nosso posicionamento, né? Como o Enem, ele, e principalmente nessa questão da redação que nós estamos comentando, ele é uma prova que o anonimato é importante, né? Porque a revisão
dos textos é feita de forma cega por pares, né? Ou seja, os revisores não podem saber quem é que escreveu. Então, toda por uma questão de sigilo, é importante que não esteja ali o nosso nome, a nossa rubrica. Ah, mas pode ser até uma questão inútil. Ah, eu já sei disso. Mas não é. Por quê? Porque a gente talvez, né, talvez pelo fato, eles se preocupem com isso, talvez pelo fato de nós sempre assinarmos aquilo que a gente escreve, né? A gente ter aquela mania, escrever alguma coisa, um bilhete, assinar, escrever um texto, assinar porque eu sou o autor do texto. Então, talvez por isso eles se preocupem e eles tenham apontado essa questão, tá, pessoal? E depois, pessoal, ali, tem mais dois itens, né? Esteja escrita predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Isso é óbvio, né, pessoal? Não vamos nem comentar. E aqui, apresente letra ilegível que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes, o que configurará anulado. Ou seja, né, um conseguiu ler, a letra foi legível, outro não. Se um conseguiu ler, eles vão chamar outro, provavelmente, né? Mas se os dois não conseguem ler, não conseguem avaliar o texto, daí realmente já fica complicado, certo? E quando a gente tem essa questão da letra ilegível, o que, que a gente entende por letra ilegível, né? É a questão de não só a letra feia, é uma questão de uma letra muito pequenininha, que às vezes nós não conseguimos enxergar, tá? Então a letra ilegível é a letra que ela não é facilmente lida, né? Ou seja, a questão de caligrafia. Caligrafia não é adequada o suficiente para a leitura. Depois aqui, pessoal, terminando esses itens que são passíveis de zerar uma prova, né? Um texto, eles vão chamar aqui a atenção para os resultados, né? E vão dizer que o participante, lá no item, deixa eu ver aqui, lá no item 16.3, o participante pode ter acesso à vista de sua prova de redação para fins pedagógicos após a divulgação do resultado. Só que o resultado, a data ainda não está definida, tá? Mas eles dizem ali que é para acessar o site do INEP, certo? Vamos ver mais alguma coisa sobre redação que eles certamente podem estar falando aqui, né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Se vocês tiverem interesse em receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Lembrando que nós estamos aqui com uma série sobre Enem, né? Então nós estamos falando sobre as etapas da redação, estamos falando sobre como é que se constrói a redação do Enem, sobre qual é a tipologia da redação. Enfim, nós estamos com algumas questões a respeito sobre esse processo seletivo, no que diz mais especificamente na redação, né? E hoje nós trouxemos a questão do edital, e bem atual, questão de 2020, tá? Para nós falarmos a respeito e discutirmos ideias para que no momento da prova nós estejamos bem organizados e menos nervosos, certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo e até a próxima.